o seu negócio vai faturar mais e mais, que você vai conseguir fechar mais serviços e que você vai conseguir garantir o crescimento da sua assistência e quem sabe chegar aos 10k por mês. Meu nome é Caio e esse é o episódio número 1 da série do 0 a 10.090. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento de telas de IPS, as famosas LCD. Tá? Quais são as principais telas que nós temos no mercado hoje? As principais telas que nós temos no mercado hoje são as telas de IPS, as telas LCD, que elas são desmembradas em telas de IPS, telas de TFT, telas de retina e mais alguns outros desmembramentos. Mas as principais hoje que nós temos são as de IPS, tá? Elas compõem o grupo das telas de LCD. E temos as telas de LED, que são as telas que são OLED, QLED, AMOLED, Super AMOLED, por aí vai. Por que definir um sistema de orçamento de telas é de suma importância para a sua oficina de reparo de celular? Muitas vezes você precisa estabelecer um sistema para poder orçar de forma mais rápida e para você poder apresentar uma organização para o seu cliente. E por que eu falei sobre a diferença de telas de IPS e telas de OLED e por que eu decidi desmembrar essa live em duas para poder explicar como funciona o orçamento das telas de LCD e como funciona o orçamento das telas de LED. Principalmente por uma diferença de preço que tem entre as duas e de algumas técnicas de reparo que são muito peculiares aos dois tipos de tela. Ok? O que isso significa? O orçamento da tela de IPS ela oferece um risco um pouco menor financeiro para o técnico do que uma tela de LED. Então, é necessário a gente falar primeiro sobre as telas de IPS, as telas de LCD, para depois falar sobre as telas de LED. Quais são as vantagens de se fazer um orçamento bem feito dessas telas? Bom, a primeira vantagem que a gente tem que falar aqui para vocês é que você aumenta muito a conversão de vendas, tá? Quando você tem uma técnica de orçamento pré-definida, você consegue prever o que você vai ganhar em cima da tela e você consegue fazer sempre o orçamento que está dentro do mercado. Você consegue evitar também prejuízos, você gera autoridade para o seu cliente porque você tem uma forma profissional de dar esse orçamento. O cliente percebe que você sabe o que está fazendo, que você não está dando orçamento olhando para a cara dele, tá? E você evita surpresas. Que tipo de surpresas? Poxa, é muito chato você dar um orçamento da tela e depois você vê que a tela custa 20, 30, 40, às vezes até o dobro do orçamento que você deu. Ou que você pega um telefone para fazer o orçamento dessa tela e você demora 2, 3 horas para poder trocar essa tela. É complexo e você cobrou um preço de um telefone que é simples você fazer o orçamento. Então, por essas razões, é de suma importância você saber o que você está fazendo, tá? Do mesmo jeito que você, fazendo o orçamento de telas bem feito, de forma bem feita, você tem benefícios. Se você não fizer esse orçamento, se você não tiver uma técnica de orçamento, você também não consegue ter certos desempenhos. O que pode acontecer? Você pode levar prejuízo, você pode demorar mais do que o necessário, o cliente pode sentir que você não sabe direito o preço do seu serviço, que você está dando o preço do seu serviço de orelhada sem saber. Isso gera desconfiança. Quando o cliente está desconfiado, ele pede sempre uma segunda opinião. Então, quando você deixa o cliente desconfiado, essa segunda opinião pode representar uma baixa de conversão, uma baixa de vendas, principalmente se o seu concorrente tiver firmeza na hora de apresentar o orçamento e se apresentar alguma autoridade que ele não percebeu na sua oficina de reparo de celulares. Tá? Uma outra coisa que é importante falar antes da gente começar esse vídeo é sobre uma técnica, uma prática que é muito utilizada, que eu nem vou chamar de técnica porque não é uma técnica. Uma prática que é muito utilizada por muitos técnicos em celulares e em muitas oficinas pelo Brasil afora, que é a de dar o orçamento sempre de 100% sobre o valor da peça. Essa prática é uma prática que muitas vezes coloca o técnico fora do mercado. Tá?
e ela representa uma insegurança por parte do técnico. Por que ela representa uma insegurança por parte do técnico? Porque ele já pressupõe que ele vai cometer um erro e vai tomar o prejuízo. Geralmente ele usa essa margem de lucro para poder, caso haja um prejuízo, ele usa esse dinheiro para cobrir na íntegra o prejuízo que ele sofreu. Só que não é bem assim que a coisa funciona. Por quê? Quando você faz o reparo, você não quebra 100% das telas. Você faz um determinado número de aparelhos e a razão entre o número de aparelhos que você consegue executar, que dá certo, versus a razão de aparelhos que você danifica durante o seu reparo, ela é muito menor. Ou é isso, ou você está fazendo alguma coisa muito errada no seu negócio. Por quê? Porque se você faz um telefone, quebra uma tela, faz outro telefone, quebra outra tela, você nunca vai ganhar nada. E conforme vai aumentando a habilidade do técnico, conforme o técnico vai ficando mais experiente, a tendência é essa razão ficar cada vez maior. Ou seja, para cada 30, 50, 60 aparelhos que ele faz, ele dá mole em uma tela, ele danifica uma tela, acontece um acidente. Agora, se a gente for considerar esse motivo para o técnico dar o orçamento, imagina se ele pegar um iPhone que custa aí 8, 9, 10 mil reais. Quanto ele vai cobrar para fazer um telefone desse, com medo de danificar o telefone? Vai cobrar 4 mil, 5 mil para fazer uma tela? Vai cobrar, ou então precisa trocar um dock de carga, ele vai cobrar esse valor todo com medo de se danificar o telefone, ele ter que pagar outro? Eu acho que a gente tem que encontrar sempre um meio termo entre o que a gente orça, o que está dentro do mercado e as nossas capacidades, habilidades técnicas, habilidades de tempo e as demais coisas que fazem a gente lucrar ou ter prejuízo no momento do orçamento. Sem querer fugir muito aqui do nosso tópico principal, essa questão de orçamento é uma faca de dois gumes, mas ela pode te fazer chegar mais perto de você conseguir faturar os seus 10 mil reais por mês. Porque à medida que você vai acertando a mão no orçamento, que você vai conseguindo fazer um preço que é justo para você e justo para o cliente, você vai conseguindo mais clientela e você toma menos prejuízo e ganha e aumenta a lucratividade. Tá? Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona a seguir, ok? Toda vez que você vai orçar um aparelho, você tem 4 fatores que você tem que observar antes de você dar o orçamento final da troca da tela de LCD desse aparelho, tá? O primeiro fator é o valor da peça. É importante você sempre considerar que o valor da peça ele sempre muda à medida que você vai trabalhando, por diversas razões. A primeira delas é a instabilidade do câmbio, do dólar. Como essas peças elas são cotadas em dólar, a negociação delas é feita em dólar, toda vez que o dólar sobe e toda vez que o dólar cai, você tem uma variação no valor das peças. Uma outra situação é a escassez. É quando você tem uma baixa quantidade de determinado modelo no mercado. Por exemplo, teve uma época no meio da pandemia que a tela do Moto G7 Play ela ficou escassa, acabou, não tinha fornecimento, pelo menos não no estado do Rio. E é uma tela que o custo médio dela era de 140 a 160 reais, ela foi para 230. Isso porque não tinha ninguém que tivesse essa tela. E quem tinha estava vendendo muito mais caro. É a lei da oferta e da procura. Então isso também fez o valor do serviço aumentar. E o terceiro fator é quando você tem uma emergência, alguma situação aduana. Aduana, para quem não sabe, é aquela situação onde você tem as mercadorias que chegam por importação, elas param num setor onde elas são inspecionadas de maneira sanitária, pela Receita e por outros órgãos competentes para que essa mercadoria entre sem oferecer riscos à população de saúde, pagando os devidos impostos e seja contabilizada e cotada da maneira correta para gerar outros indicadores dos quais a gente não é pertinente a gente falar aqui nessa live. Então, por exemplo, nessa pandemia agora, nós tivemos um problema sério porque a prioridade de importação era dos gêneros médicos, máscaras, remédios, respiradores e outros insumos para poder tratar as pessoas que estavam com Covid. Então, sempre que chegava uma mercadoria,
ela tinha preferência dessa natureza, ela tinha preferência em relação às mercadorias que não tinham essa natureza, ou seja, eletrônicos, outros gêneros esportivos, elas ficavam sempre para segundo ou terceiro plano. Foram inspecionadas quando dava. Isso aumentou muito o custo e aumentou muito a escassez da mercadoria no mercado. Isso fez o preço subir. Então, por isso é importante não ter uma tabela de preços fixa de orçamento. O orçamento ele tem que ser calculado na hora que você está fazendo, na hora que você está recebendo o cliente no negócio, ou na hora que você está recebendo ele fisicamente, ou pelo WhatsApp, não importa o canal de comunicação. O orçamento é sempre dado em tempo real. Isso é o mais indicado, isso é o que mais evita você, de repente, dar um orçamento com preço defasado e tomar prejuízo. Ou por falta de mercadoria, ou por um aumento dos preços. Isso acontece. De repente, a tela aumenta 30, 40, 50, 60 reais. Acontece muito, tá, pessoal? Então, é importante que você tenha em mente que o orçamento ele tem que ser dado em tempo real e que tem que ter uma técnica pré-estabelecida para você não perder dinheiro ou não dar um orçamento fora do mercado, que vai ser bom para você, mas não vai ser bom definitivamente para o cliente. Então, o primeiro fator é o valor da peça. O segundo é o valor do aparelho. Toda vez que a gente recebe um aparelho, a gente corre certos riscos, porque, de acordo com o Código Civil, nós somos fiéis depositários. O que significa isso? A partir do momento que você dá entrada na ordem de serviço e esse aparelho entra no seu negócio, a responsabilidade de tudo que acontecer com esse aparelho é do seu negócio. Então, principalmente se ele entra funcionando e o cliente tem essa certeza e acontece alguma coisa lá dentro que fuja ao seu controle e que inutiliza o aparelho, você tem que dar outro aparelho para o cliente de valor semelhante, tá? Isso é a lei, é o que manda o Código de Defesa do Consumidor. Então, por você ter essa responsabilidade nas mãos, o valor do aparelho também entra no cálculo do orçamento. Você não pode, por exemplo, dar o mesmo preço que você dá para um iPhone 13 Pro Max para uma 10. Mesmo que a peça seja o mesmo valor. O custo é uma suposição. O custo da peça, digamos que seja R$100 para os dois. Você não vai reparar um iPhone 13 Pro Max da mesma forma que você repara uma 10. Então você tem uma variável aí de valor do aparelho. Isso tem que ser levado em conta, tá? E como você faz isso? Primeiro você pesquisa o valor de mercado do reparo. Valor na região, no seu estado, não importa, na Apple, não importa, na Samsung. Você precisa conhecer o valor médio de reparo desse aparelho. E segundo, se você não tiver esse valor médio de reparo, você vai jogar um percentual em cima do percentual da peça sobre esse reparo, que já é mais um aditivo. Por exemplo, se eu pego um iPhone 13 Pro Max hoje, eu não cobro menos de 150% do valor da peça. Não cobro, porque é um aparelho que tem muita responsabilidade. Então, não tem como. A margem de lucro é alta, mas o risco também é alto. Então, se o cliente não entende isso, ele que procure outro lugar para poder fazer negócio. Porque você não pode assumir o risco só para agradar o cliente, tá? Um outro fator que influencia no seu orçamento é a complexidade do reparo. Tem telefone que você faz em 20 minutos ou menos. Por exemplo, um J7 Prime. Você vai lá, solta a tela. Você não precisa abrir carcaça, soltar parafuso, nada. Você solta a trava. Se ele ainda tiver com trava, você solta a trava. Solta o flex. Prepara o frame do aparelho para poder receber outra tela. Faz a colagem da tela e acabou. Se o defeito for só tela, é isso. Então, esse aparelho é um aparelho que você tem uma complexidade muito baixa para fazer o reparo. É muito simples você fazer o reparo num aparelho desse tipo. Agora, na minha assistência, por exemplo, tinha um vilão que a gente chamava de... Não vou nem falar aqui dos Xperia, tá, pessoal? Porque os Xperia já não são mais fabricados no Brasil e graças a Deus a gente está livre desses telefones que eles são uma fonte de prejuízo ambulante. Mas tinha o Lenovo K6 Note, que era um aparelho que além da qualidade da tela ser péssima, embora seja barata, a qualidade da tela era péssima. Era difícil você achar uma tela de primeira que você conseguia botar no seu aparelho. Você também tinha o problema da montagem e desmontagem dele. Muita quantidade de flex e os flex de má qualidade
cabo de antena de má qualidade. Isso tudo interferia na forma como você monta e desmonta o aparelho. Às vezes você não consegue montar ele de primeira, você não consegue botar a tela de primeira. Esse tipo de dificuldade ele tem que ser considerado na hora de você fazer o orçamento, ok? Então, visualizar esses fatores antes de dar o orçamento é fundamental. Ah, Caio, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma com reparo, como que eu vou dar o orçamento baseado nisso? A princípio é difícil mesmo. Tá? A princípio você vai dar umas cabeçadas, mas o mais importante é você ter, no mínimo, a sua margem de lucro sendo compatível com os custos da sua loja e você saber que o preço da peça varia e dá um percentual sempre baseado no preço da peça para você poder não tomar prejuízo nessa área. As outras dificuldades, com cuidado, você vai equalizando aos poucos. Mas fica claro que você tem telefones que têm um custo maior. Isso você consegue mensurar. Dificuldade de abertura, dificuldade de manutenção, qualidade da peça, você só pega trabalhando. É o campo de batalha que vai te dar esse feeling, esse sentimento para você poder orçar baseado em tempo de reparo e dificuldade de reparo, tá? E você tem ainda alguns pontos adicionais na hora de fazer o orçamento. Esses você considera na hora, tá? A experiência também vai te dar. Dificuldade de mercado e localidade. Você está numa localidade onde tem pouca gente que faz esse reparo que você faz. Você pode sim botar um adicional para aumentar a sua lucratividade. Não é feio lucrar. Feio é falir a assistência técnica. Feio é não crescer. Feio é não faturar. Feio é não pagar a escola dos filhos. Ok? Então, se você tem chance de botar um aditivo que não seja abusivo, coloque. E a outra é a raridade de mercado. Uma tela original, por exemplo, de iPhone 8 Plus, pouca gente tem no mercado. É uma tela muito concorrida, 7 Plus, muito concorrida. Então, se você tem uma tela de iPhone 7 Plus, de 8 Plus, por exemplo, que são telas que têm uma dificuldade maior de você conseguir no mercado, originais, você pode sim botar um aditivo no seu orçamento. Faça isso. A gente está nesse ramo não só para resolver o problema do cliente, mas para resolver nossos problemas também. Ok? Então a gente precisa também. Então são dois pontos adicionais aí que a experiência vai sempre mostrar para vocês a hora certa. Tá? E não esqueçam, se vocês têm atendente, isso aqui serve para os atendentes de vocês também. Serve para vocês conversarem com seus atendentes em relação a isso aí, tá? Então, essa diferença de escassez de mercado, a gente fala muito sobre isso quando a gente vai tratar de telas originais e telas paralelas. Por quê? Porque as telas originais e as telas paralelas, hoje em dia, é mais difícil você fazer um reparo com tela original. Antes da pandemia estava mais fácil, você tinha muito o que a gente chama de matrizes, que são essas telas quando elas estão com o vidro quebrado, mas elas estão operacionais. É feita a troca do vidro, recondicionamento, e elas são vendidas como originais recondicionadas. Você consegue uma margem de lucro maior, você consegue uma qualidade de serviço maior, tá? E você consegue, por conseguinte, uma autoridade maior, porque além de você ter um bom preço de reparo, um orçamento justo, você tem uma tela de qualidade colocada no celular do cliente. E isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Então, vamos falar aqui de maneira um pouco mais específica sobre margem de lucro. Eu vou falar sobre a minha margem de lucro, tá? E a margem de lucro mínima que eu considero justa para um técnico trabalhar assumindo os riscos e assumindo todos os aborrecimentos que dá o reparo de celulares. Celulares de entrada intermediários. Vamos começar sempre falando de telas de LCD, tá, pessoal? Celulares de entrada e intermediários. Celulares de entrada intermediários são aqueles celulares que têm um valor de mercado entre 500 e 2 mil reais. Vamos, para ser mais específicos, 1.999 reais. Tá? Todos os celulares que estão nessa faixa de preço são considerados celulares de entrada e intermediários. Essas telas elas variam entre 90 a 250 reais. Algumas, com certeza, têm um custo maior. Alguns celulares que têm um valor de mercado razoável, mas que eles têm uma tela com uma qualidade melhor de imagem. Uma tela com mais frequência, de 120 Hz. Então elas acabam custando um pouco mais de 250 reais.
Mas a gente está acostumado a trabalhar com telas de IPS até R$ 250. É um valor bem aceitável e é a média nacional, tá? No meu negócio, eu tenho duas métricas para fazer o orçamento, tá? As duas métricas que eu faço o orçamento é: a minha mão de obra mínima é R$ 70 ou 60% de lucro bruto. Mão de obra mínima é toda aquela mão de obra que eu estabeleço aonde eu corro determinados riscos ao fazer o serviço do cliente. Existem exceções? Existem. Por exemplo, troca de chip. O cliente chega na sua loja com o chip agarrado dentro da gaveta. Você vai lá e tira o chip. Você vai cobrar 70? Depende. Aí entra a métrica do valor do aparelho. Se o valor do aparelho for um S9, um S10, um S20, você vai cobrar até 150. Mas e se for Moto C? Eu vou cobrar 30, 40 reais. Aí justifica você ter uma margem abaixo do mínimo. Por exemplo, se você tiver um serviço de recuperação de bateria, uma bateria que está abaixo do mínimo e o cliente não quer pedir, você vai lá, e a bateria externa, você não vai cobrar R$ 70 para o cliente para tirar uma tampa, uma bateria e jogar na fonte. Você vai cobrar 20, 30 reais. É um serviço que tem complexidade mínima, você não tem que oferecer garantia, não tem nenhum valor agregado que você precise embutir para poder compor o seu preço. No meu negócio, ou é R$ 70 ou 60%. Isso falando de termos mínimos, tá, pessoal? E por que eu estabeleci esses dois parâmetros? Porque, beleza, se você tiver um serviço de 150, se você tiver um serviço que uma tela custa R$ 150, vamos fazer o cálculo aqui. 150, 60% de 150 dá 60%. Vai dar mais ou menos aí R$ 90, tá? Então você vai ter um lucro maior do que o mínimo, que é de R$ 70. Então você vai ter um lucro bruto de R$ 90 em cima do valor da peça. Esse lucro é aceitável dependendo do modelo do aparelho. Se for um iPhone 7, eu não vou cobrar R$ 70, eu não vou cobrar 60% de cima. Eu vou cobrar no mínimo 120%, por causa do valor do aparelho, tá ok? Mas um aparelho de entrada e um aparelho intermediário é mais ou menos 60% que eu cobro de mão de obra, tá? Então, o que acontece? Você cobrou esse valor, mas e se o preço da peça for baixo? Por exemplo, se o custo da peça for R$ 100, 60% de R$ 100 é 160 reais. Você vai ter um lucro bruto de R$ 60. Você lembra que eu falei que o valor mínimo... Você lembra que eu falei que o valor mínimo da minha mão de obra é R$ 70? Então, se você tem um lucro bruto, calculando pelo percentual de R$ 60 e a tua mão de obra mínima é 70, sempre vai prevalecer o mínimo da sua mão de obra. Então, isso sempre fazendo cruzamento entre complexidade do serviço, tempo de reparo, valor da peça e valor do aparelho, ok? A gente está falando aqui de aparelhos de entrada intermediários, aparelhos que têm baixo risco, que têm baixo potencial de dano ao seu negócio. Então, você usando essa técnica, você consegue ter uma previsibilidade de faturamento, você consegue ter uma assertividade e consegue fazer um treinamento com a sua equipe para que a sua equipe tenha técnicas para fazer esse orçamento, para que não haja falhas na hora de fazer esse orçamento, tá bom? E se a tela for mais de R$ 250? Telas que tem um preço mais caro, eu costumo diminuir um pouco a minha margem, tá? Telas acima de R$ 250, eu passo a minha margem de lucro bruta de 60% para 50%. Por quê? Porque às vezes a tela custa 250, mas o custo do aparelho usado é de 700. Se eu jogar 60% em cima de R$ 250, eu vou ter aí mais ou menos R$ 150. Vai para R$ 400 o preço do conserto. Se eu tirar R$ 10 desses R$ 400, vai ficar 360. Pode não parecer, mas isso pode ser a diferença entre o cliente fechar ou não o serviço.
Então, esses 10% podem sim fazer toda a diferença. E você vai ter uma boa lucratividade. Porque 50% de R$ 250 são R$ 125. R$ 125 para um serviço de meia hora, 40 minutos, é uma boa lucratividade. Principalmente se a gente estiver falando de aparelhos de entrada e aparelhos intermediários. Então, sempre buscando fazer a equação entre o interesse do cliente, o nosso interesse e o nosso risco e o nosso custo, tá? E aparelhos top de linha que tenham telas de IPS? Vou citar um exemplo para vocês. Mi Note 8, tá? Redmi Note, se não me engano, Mi Note 8 Lite é um aparelho que tem tela de IPS, mas ele é um top de linha. Top de linha mais baratinho um pouquinho, ele é tipo S10 Lite. Mas ele tem tela de IPS. iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, o iPhone SE2, que é igual ao iPhone 8 Plus, que é igual ao iPhone 8, desculpe. Esses iPhones, eles têm preço top e tela mais barata. Então, o que a gente faz? Poxa, se a gente estiver consertando um iPhone 8 Plus e der um mole ali, o custo desse aparelho é entre R$ 2.300 e R$ 3.000. É um custo alto. É um preço de um aparelho top de linha. Você não vai cobrar 60% em cima do valor. Eu cobro para telas paralelas no mínimo 150%. Tá? Pela responsabilidade que é com o aparelho do cliente. E dono de iPhone é chato. Então, pelo tipo de responsabilidade que a gente tem com a tela, por tudo isso, é interessante você fazer sempre esse escalonamento. Aparelhos que tem Face ID, Touch ID, aparelhos que se você causar um dano no aparelho só dando outro para o cliente, tem que ter uma consideração especial na hora de fazer o orçamento. Se o cliente quiser, ok. Se ele não quiser, não fecha negócio, porque se você fechar negócio, você pode estar garantindo alguma coisa que vá prejudicar o seu crescimento, que vá prejudicar a sua lucratividade. E você não vai resolver o problema do cliente, só vai deixar o cliente mais chateado contigo. Isso é que é o pior, ok? E os aparelhos que são de entrada intermediários, mas que tem um preço de tela muito alto, telas de OLED, por exemplo, A50, A30, são aparelhos que têm um custo hoje de mercado de 700, 800 reais. Mas que se você for botar uma tela que a gente chama de original nacional com aro, vai ficar de repente mais caro que o valor do aparelho. Qual é a opção que nós temos? Geralmente, no meu negócio, eu faço o orçamento das telas Incel com aro. Para quem não sabe, a tela Incel é uma tela que muita gente até confunde a marca, tá, com o tipo de tela. Na verdade, Incel não se refere ao nome da marca, ela se refere à construção da tela. Significa touch integrado no display. Por que eles conseguiram fazer réplicas que se assemelham em espessura das telas de LCD para as telas de OLED? Porque o OLED, uma das características que diferencia o OLED do IPS é que ele não tem backlight, que é uma chapa que tem por trás com uma luz de LED, que ilumina o fundo da tela e projeta a imagem. As telas de LED, elas não têm backlight. Isso faz com que você consiga telas mais finas na composição e com isso celulares mais finos. Aonde entra a Incel nessa história? A Incel, como o touch é integrado no display, eles conseguem diminuir algumas camadas, fazendo com que a tela fique um pouco mais fina. Ok? Então, ela é uma alternativa para quando o valor da tela se sobrepõe ao valor do aparelho. Muitas pessoas, elas acham que essa tela ela oferece uma opção para o cliente que seja igual à tela de LED, mas isso não é verdade. Essa tela, você não pode enganar o cliente em relação a essa tela, tá? Essa tela, ela tem diversas limitações em relação às telas de OLED. O que você precisa fazer quando isso acontece? Alertar o cliente de todos os riscos, mas ela tem uma vantagem muito lucrativa, tá? Existe uma técnica para você dar orçamento que se chama ancoragem de preço. O que é ancoragem de preço?
quando o cliente tem uma expectativa de preço muito alta, tá? Como no caso aí, um A50, por exemplo, uma tela original nacional não custa menos de R$ 400. Então, se você jogar 50% em cima, você vai dar R$ 600 o valor da tela, tá? Isso sem você contar que se o cliente quiser pagar com cartão, você ainda vai ter que jogar as taxas de cartão. Então ainda dá um pouco mais. Ou muito mais. Dependendo da operadora que você tiver, para fazer o parcelamento em 12 vezes, você vai ter que embutir 20% do valor do serviço. Então você tem aí, além dos R$ 600, você vai ter que botar mais 120 do valor do serviço. Ficaria R$ 720. Para um telefone que é o preço dele usado hoje é mais ou menos esse, não vale a pena para o cliente. Só que você vai trabalhar com isso para orçar a tela de Incel. Ele está esperando gastar R$ 720 na tela. Uma tela Incel com aro desse aparelho custa R$ 150 em média. Você não vai orçar 60%, você vai jogar no mínimo 100% e vender a 300. Ele está esperando gastar 720, vai ter uma economia de R$ 420. Tá? Isso para o cliente é uma grande coisa. Você vai fazer uma técnica chamada downsell, você vai oferecer um produto de qualidade inferior, mais barato, mas você vai ter uma lucratividade maior do que se você tivesse orçando com ele a tela original nacional. Representa mais em matéria de dinheiro? Talvez não, mas representa em matéria de lucro versus custo e responsabilidade. Se você danificar uma tela original nacional com aro, você vai perder R$ 400. Se você danificar uma tela Incel com aro, você vai perder 150. Então você vê que se você for analisar custo-benefício, você vai ver que vale mais a pena você instalar a tela Incel com aro, tanto em responsabilidade. Agora, qualidade, infelizmente, não existe milagre, né? Então você não vai conseguir qualidade, tá? Uma coisa que você nunca deve abrir mão é da tua margem de lucro mínima, porque ela é a garantia de sobrevivência e de crescimento da sua empresa. Estabelecer essa margem de lucro mínima é fundamental para você poder determinar o crescimento do seu negócio, e você não pode abrir mão dela, resguardadas raríssimas exceções. Se o cliente não quiser fazer contigo, não tem problema. O mais importante é você não abrir mão. A margem minha mínima é 60%. E eu não abro mão disso. Se por acaso o valor do serviço, jogando os 60%, ele tiver acima do valor de mercado, infelizmente eu não posso trabalhar com aquela marca, porque eu não posso ter uma lucratividade menor que essa. Ou 50% para telas com custo maior, porque a lucratividade, o valor financeiro, o montante que eu arrecado também é considerável. Então pensa comigo, se você começar a abrir mão da sua margem, em breve você pode estar com o seu crescimento prejudicado ou seu faturamento prejudicado. E a gente não está aqui para isso, tá? Então, esse método que eu passei para vocês aqui agora para fazer o orçamento, ele é um método que garante a você que o seu negócio vai faturar mais e mais, que você vai conseguir fechar mais serviços e que você vai conseguir garantir o crescimento da sua assistência e quem sabe chegar aos 10k por mês. Entendeu? Através só dessa técnica você já consegue dar um grande passo em direção a essa meta, tá? Que a gente estabeleceu, que é de 10k por mês. Então é muito importante que você siga isso à risca, sempre trazendo tudo que eu disse para o seu negócio. Se o seu negócio tem um custo muito alto, talvez 60% seja uma margem pequena. Se o seu negócio tem um custo muito baixo, talvez essa seja uma margem muito grande, você possa baixar essa margem para 50%. E não fica preocupado, por exemplo, de um cliente entrar na sua loja e falar assim: poxa, mas eu fui ali no fulano da esquina, aqui com você está 280% do telefone, o cara lá me cobrou 380. E você não se perdoar por isso. Entendeu? Já aconteceu comigo. De eu achar que eu estava cobrando muito barato. Mas eu não estava cobrando muito barato. Eu estou cobrando a minha realidade. Graças a essa mentalidade, cada vez eu tenho um número maior de clientes no meu negócio. Graças a essa mentalidade, eu não sou conhecido como o cara mascareiro. Eu faço um serviço bom, de qualidade, com preço justo. E é isso que o cliente busca. Porque tem muita gente aí que está fazendo serviço bom e muito caro. Tem muita gente que está fazendo serviço ruim e barato.
Então você tem que estar no meio do caminho. Você tem que fazer um serviço bom com preço justo. Sempre com uma margem que favoreça o seu negócio crescer, que favoreça você ter, entendeu? Uma margem de crescimento.